As Edições Cosmos têm a sua sede no Concelho da Chamusca desde 2001. É difícil dizer isto, mas poucas pessoas sabem que já existe mais de 10 milhões de livros editados com a palavra 2140 chamusca, com a palavra chamusca. Ou seja, não só é os livros das Edições Cosmos, mas também os livros das Edições Cosmos. As Edições Cosmos, ao vir para a chamusca, como sua sede, criaram também a Zaina Editores, porque muitos dos originais que chegam às Edições Cosmos, e todos os dias, ou quase todos os dias, de todo o país, chega originais para análise, para ver se cabem dentro das coleções das Edições Cosmos, alguns pela sua forma de escrita, outros porque não se enquadram nas coleções que as Edições Cosmos têm, ainda hoje algumas muito antigas, como Economia, como História, como o Ensino. São coleções que vão ser sempre a matriz da Cosmos, porque quem conhece as Edições Cosmos sabe que ela começou em 1937, é uma editora que sofre logo nos primeiros anos, digamos, muita pressão do recém-feito Estado Novo. Muitos dos seus elementos foram presos. Houve sempre um grande editor, aquele que faz renascer as Edições Cosmos, que é Manuel Rodrigues de Oliveira, que é também um ribatejano, que sempre assumiu, digamos, as despesas, estando várias vezes preso em nome dos seus autores. Mas o que é certo é que depois da parceria que fez ao escolher para diretor de coleção Bento de Jesus Caraça, diretor da coleção da Biblioteca Cosmos, que faz 147 títulos darem à estampa. Manuel Rodrigues de Oliveira foi um homem muito importante das Edições Cosmos, que vai até mais ou menos 1999. Foi um homem que deu a causa, a vida, que guardou o espólio esse, a maior parte desse espólio que ainda hoje é preservado por nós, aqui na Chamusca, à espera sempre de um melhor futuro, porque há gravuras tipográficas que em breve terão 100 anos, há manuscritos como de Bento de Jesus Caraça, com manuscritos de Luís Freitas Branco, muitos manuscritos, e para mais ainda, algumas provas de revisão feitas especialmente à coleção da grande Biblioteca Cosmos. As Edições Cosmos nascem precisamente porque em 1935 o Estado Novo alicia dois jornalistas para fazer as Edições Cosmos. Dão-lhe outro nome, que é Editorial Cosmos. Só que estes jornalistas começam a fazer precisamente tudo aquilo que o Estado Novo lhe indica, como os cadernos coloniais, mas entretanto começam a publicar outras obras que não eram do contentamento do Estado Novo. E então esses próprios jornalistas são presos. Ao serem presos, são deportados para o Tarrafal, que é onde encontram lá precisamente
Manuel Rodrigues de Oliveira e Bento Gonçalves, que à altura era secretário-geral do Partido Comunista Português. Então é aí que é negociado essa editorial Cosmos, e quando é libertado Manuel Rodrigues de Oliveira, ele traz na mala já precisamente toda a bagagem da editorial Cosmos e funda, muda-lhe o nome para Edições Cosmos. E é assim que nascem as Edições Cosmos. É um percurso que começa logo muito atribulado, porque com a chegada de Bento Jesus Caraça também às Edições Cosmos, as bibliotecas populares começam a nascer, especialmente na margem sul do Tejo, e aí, só para lembrar, nessas alturas, cada título das Edições Cosmos rondava os 7.000 exemplares. Nas primeiras edições havia muitos associados a essas coleções pela correspondência, ou seja, muita gente recebia em casa esse seu livro, e eram também motivos de orgulho para as Edições Cosmos. Fazer também aquela esperança de um homem novo no conhecimento, um homem novo que queriam que não fosse o estagnado, tal e qual como estava o país naquela altura, e que estava à procura de novos rumos. É uma história das Edições Cosmos. Há algumas versões que são muito parecidas, mas que diferem em algumas palavras, mas que no básico é esse. Foi feita uma editora, Edições Cosmos, com muita sabedoria, com muito querer, e especialmente com uma coisa: sabiam perfeitamente que eram formigas, os seus editores, os seus diretores de coleção, eram formigas que caminhavam por um caminho que não era aquele que estava desenhado para o Estado Novo. Ter em mãos as Edições Cosmos é uma responsabilidade muito grande. Há pouco eu estava a dizer que criámos de propósito a Zaina Editores. Porquê? Porque as Edições Cosmos, nas Edições Cosmos é obrigatório manter a qualidade. É uma herança que foi deixado de editor para editor e que eu prezo muito. Às suas coleções só chega originais de muita qualidade, que nós reconhecemos como ou interventiva mesmo na sociedade, ou mesmo que tenha uma qualidade académica acima da média. Senão, não entra dentro das nossas coleções. O futuro das Edições Cosmos ninguém o sabe, claro, mas desenha-se sempre, porque há sempre um sonho, desenha-se sempre como uma editora que obriga a um pensamento sempre sério nas suas abordagens, um pensamento de qualidade, de muita qualidade, e especialmente expansão para essa qualidade. O caso não podemos fugir que desde 2011 também são distribuídos na maior parte dos países dos Palopes. Os livros chegaram a Angola, os livros das Edições Cosmos, em 2011, e ainda hoje são distribuídos por todo o país Angola, para as universidades, para quiosques. Existem em todas ou quase todas as bombas de gasolina ao longo das estradas de Angola. É um motivo também de orgulho, porque são livros de qualidade, e quando fornecemos estes livros de qualidade a outro país, é também perpetuar a língua portuguesa, é ter essa responsabilidade. Não só a língua, mas também estamos a falar na Cosmos Economia, estamos a falar na Cosmos Economia e Gestão, estamos a falar na Cosmos Direito. Tudo isso faz depois também lá um caminho que peço na formação dos jovens dos outros países. Os caminhos da Cosmos
na atual conjuntura, são caminhos muito difíceis também. As edições Cosmos nunca trilharam um caminho fácil, nunca, desde 1937, mas também o que me leva a crer que esta resiliência, que ao fim e ao cabo também, esta é uma palavra bonita agora, mas foi sempre utilizada, esta resiliência das edições Cosmos mostra e também nos dá força, porque os caminhos que a Cosmos quer não é bem aquilo que a maior parte das editoras querem. A maior parte das editoras, ditas pequenas editoras, submeteram-se à forma de gestão do poder de quem tem dinheiro. Fizeram-se fusões, a Leia comprou grande parte das editoras. Há grupos económicos que dominam ainda o livro, mas nada é definitivo. Lembrar-nos hoje que no ano 2011, 12, a maior parte dos livros que se vendiam era em digital. Chegaram a ter 80% de todos os livros editados. Chegou-se a pensar que o livro no formato de papel que acabaria. Hoje já se inverteu completamente isso. Hoje o livro digital baixou para os 12, 13% no valor da aquisição. O papel voltou a ter alguma importância. Dizem que se lê cada vez menos. Eu discordo. Não se lê cada vez menos. Lê-se de outras formas, de outras maneiras. E o livro em papel continua a ser, no meu entender, um pouco caro, mas os meios de produção, a forma de fazer o livro, ainda hoje tem alguns custos elevados, mas continua-se a ler, continua a fazer a obrigação destas editoras pequenas que fazem livros com muita qualidade, continuam a ter o seu mercado e o seu nicho, porque é importante, porque se me disser que se eu disser que daqui a 4 ou 5 ou 10 ou 15 anos deixa-se de ler e é tudo em suporte, não, em suportes digitais, eu não acredito. Não acredito, não é por não querer acreditar, é porque não é assim. O livro em si tem um fator de mexer, de cheirar, palpável, de pertença, que são coisas que ainda hoje são muito, muito importantes e de consulta rápida também, desde que se adquira precisamente o gosto pelo livro. Eu considero ele está todo inventariado, está todo, digamos, preservado. É raro, mas de vez em quando ainda tenho algumas surpresas de pessoas que nos fazem, que nos dão à guarda muitos dos seus espólios e fico muito admirado porque, como tudo, ainda me aparecem alguns livros que não estavam guardados no espólio que eu tenho guardado das edições Cosmos. Porque também há pequenos espólios de livros ou de outro material das edições Cosmos no Museu do Neorrealismo ali em Vila Franca. Também existe dispersos por alguns sítios algumas pequenas coisas, mas o grosso ainda aqui continua a estar e eu penso que é verdade, está em breve a fazer 100 anos, porque o tempo passa rápido. Dessas edições estão aqui assim originais que vieram da Sorbonne, também que são para se fazer os grandes livros das edições Cosmos, que os rumos do mundo, as coleções Rumo do Mundo. É uma pena se por acaso não se der a conhecer tudo isso. Não, eu falo nas gravuras, mas falo também em componedores, em pinças de composição gráfica, porque nessas alturas, na Rua da Emenda, havia uma grande tipografia pertença das edições Cosmos, onde trabalhavam muitas pessoas,
porque os livros eram todos compostos à mão, com caracteres de chumbo, e também temos algumas coisas dessas que são memórias que em breve ou são guardadas ou perdem-se em definitivo. Sim, era necessário, eu acredito que nem todas as editoras que passaram por este país guardassem os seus espólios desta forma como nós guardamos, e é uma pena que se por acaso perca. Mas também é uma pena não dar, digamos, ao conhecimento. Há material suficiente para, digamos, para espantar os nossos mais novos. E quando digo nossos mais novos, não é preciso ir buscar com 10, 12 ou 15 anos. Podemos ir buscar pessoas com 20, com 30, com 40 anos, que eles próprios ficarão admirados com, digamos, como se fazia o livro há 100 anos. Nós temos isso guardado. É um bom espólio que está bem preservado, mas é muito bom. É um espólio que passa também por ser o espólio deste país.